Sobrevivente bipolar. Olá, pessoal. Hoje aqui estamos no 7º dia do canal, né? Espero que não seja o último vídeo. A gente nunca sabe, porque quem conhece, quem sabe, o bipolar é uma pessoa muito instável. Então, depende muito do polo que se encontra, né? Eu vim agora, eu iniciei o canal no final de uma crise extremamente depressiva, com misto de mania, iniciando para uma transição, né, para o passo da mania. E vim na sequência dos vídeos ali, cada dia, tipo, um pouco mais no polo da mania, né, da alegria, enfim, do entusiasmo, etc. É importante também falar que existe um polo, né, do bipolar, que ainda não mencionei, que é a questão da irritabilidade, que ocorre normalmente entre as transições entre um polo e outro, né? E agora venho também aqui responder a pergunta de uma seguidora que me questionou no vídeo anterior, no vídeo de ontem, perguntando como que eu descobri que era bipolar, né? É a Silvana Nunes. Então, assim, Silvana, existe um contexto histórico, né? Vou tentar resumir aqui, mas assim, eu já sou diagnosticado há 22 anos, né? Eu tenho esse diagnóstico há 22 anos. Porém, eu já apresentava traços, né? Eu não sabia o que era, mas eu sabia que existia alguma coisa diferente comigo, na minha personalidade, desde a minha infância. São poucos os quadros que se manifestam, poucos bipolares que manifestam isso na infância. A maioria é na adolescência e início da juventude que se manifesta, né? Mas alguns quadros mais raros, né, no contexto histórico aí da psiquiatria, desenvolve na infância, né? Então, tipo assim, eu já na infância tinha, sinais, né? Tipo, tanto que houve até uma professora de português minha que me recomendou que eu procurasse um tratamento psicológico, né? Por causa de algumas coisas que ela identificou. E só que na época, isso há 30 anos atrás, há 30 e poucos anos atrás, era um mito, né? Falar sobre saúde mental era uma coisa, tipo, totalmente assustadora, né? É tomado como loucura, né? Na verdade, assim, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Mas as pessoas que têm alguns transtornos mentais, elas não são loucas, mas são pessoas diferentes e que precisam de tratamento, precisam de terapia. E então, devido a uma série de circunstâncias que ocorreu na minha juventude, né? O bipolar, ele tem a questão do lado afetivo muito extremo, né? Então, ele dificilmente aceita rejeição. E eu tive algumas questões, né, na minha juventude de rejeição, e acabou que eu acabei consumindo álcool, substâncias, e num determinado momento eu tive uma crise muito aguda, né, no quadro de depressão, onde estava à beira do suicídio, e devido ao amor da minha mãe, que eu não quis dar essa dor para ela, eu resolvi buscar ajuda. Então, no desespero, eu procurei ajuda na época, através do Sistema Único de Saúde mesmo. Foi difícil, eu tive que implorar na época. Graças a Deus encontrei ali pessoas da área de saúde ali que se interessaram em me ajudar e conseguiu um internamento para mim. Então, eu fui internado, né, isso há 22 anos atrás. Eu fui internado numa clínica psiquiátrica, e ao final da internação fui encaminhado ao CAPS, onde também por uma graça do destino fui parar na mão de era um dos melhores psiquiatras na época, né? Que tratava de saúde mental em vários aspectos ali. E ele estava fazendo atendimento também pela rede pública, né? Então ele era um médico bem conceituado, mas ele tinha uma base do trabalho dele, do estudo dele também, né? Sobre a série de transtornos que existia. E ele me diagnosticou como uma pessoa com transtorno bipolar. Só que assim, a gente sempre resiste muito até receber o diagnóstico. Às vezes a gente resiste um pouco, porque você primeiro que você é condenado
a ter que tomar medicação o resto da sua vida. Você é condenado, você tem que tomar, não tem saída. E aí, nessa resistência do bipolar, o bipolar, por exemplo, quando está na mania, ele acha que ele está bem e que ele não precisa de nada disso. Então, por várias e várias vezes, acabei interrompendo o tratamento. Se bem que teve uma época em que eu praticava atividade física, eu tinha uma vida totalmente saudável e tal, e as condições do ambiente eram propícias, em que eu fiquei realmente sem tratamento porque eu não tinha como pagar, e no Sistema Único de Saúde tinha acabado o convênio que tinha com clínicas, e com terapeutas, com psiquiatras, e aí eu acabei ficando sem assistência. E sem assistência, sem medicação, acabei ficando, mas só que na época eu passei um longo período, assim, uma década praticamente, assim, nesse tempo, tinha crises, as crises não eram agudas, eram crises pequenas, eram toleráveis, ainda tinha como manter a qualidade de vida, mas acredito que isso também devido ao fato de eu ter uma vida de atividade física, uma vida de ocupação, de trabalho bem extensa, enfim. Então, é isso. Respondendo tua pergunta, fazem 22 anos que eu sei. Porém, a aceitação mesmo, a admissão mesmo e reconhecer definitivamente que eu não posso mais abandonar o tratamento, que eu preciso mesmo de ajuda, eu preciso de apoio, né, para mim poder continuar tendo uma qualidade de vida. Isso veio agora de uns tempos para cá, né, e mais efetivamente quando eu abri o canal. Quando eu abri o canal, eu decidi, não, eu vou expor a minha vida porque é o que eu sou, eu tenho que admitir o que eu sou, as pessoas têm que saber o que eu sou, entendeu? E até porque foi um meio também que eu achar para buscar um apoio e ter algum tipo de ajuda, porque eu preciso ficar bem pela minha família, né? É, a minha esposa me conhece já há 22 anos, a gente convive junto há 22 anos. Ela, no início da relação, ela soube do meu diagnóstico, mas acho que nem ela tinha noção do que seria viver com uma pessoa bipolar. E hoje eu vejo ela, vejo meus filhos desgastados, cansados, né, pelos eventos que aconteceram nos últimos anos, principalmente, porque tudo ficou mais agudo, mais acentuado depois da pandemia, depois da perda do meu irmão, ele era uma base para mim. Então, tipo assim, ali uma série de eventos que aconteceram me levaram a iniciar crises recorrentes, cada vez mais agudas, cada vez mais complexas, até que chegou o ponto onde eu cheguei agora e que eu tenho que buscar essa saída, tá? Então, assim, espero ter respondido a sua pergunta. Você também comentou ali que tem uma pessoa que você desconfia que seja, né? Você não tem certeza. Na verdade, existem alguns quadros que confundem com a bipolaridade, né? Por exemplo, tem a síndrome do borderline, que ela tem um pouco uma semelhança, porque a pessoa também ela tem essas alterações de humor, só que são alterações de humor muito mais rápidas. No mesmo dia ela altera de humor várias vezes, né? O bipolar já não é assim. O bipolar ele passa por ciclos, né? Então tem o ciclo da mania, tá? Ciclo da mania, que a pessoa fica extremamente alegre, tá? Ela se sente totalmente capaz de tudo, sonha alto, acredita no impossível, né? Não que às vezes ter fé demais não seja ruim, né? Mas acho que a fé a gente tem que ter com o pé no chão. E o bipolar, ele é uma pessoa que, digamos assim, quando ele tá na mania, a fé dele, ele acha que é imbatível a fé dele, né? Então, talvez até possa ser, mas o problema é que muitas coisas que ele tem fé às vezes não se dão como ele gostaria que fosse, e aí muitas vezes entra daí no quadro de depressão mais profundo por conta disso. Então, e aí vem o ciclo de depressão, né? E a irritabilidade, né? Uma irritabilidade muito forte que normalmente eu percebo em mim que ela ocorre entre a transição entre um polo e outro. Então, entre a mania e a depressão, muitas vezes tem a irritabilidade ali no meio, ou da depressão para a mania, a irritabilidade no meio, né? Isso é assim o que eu identifico, tá? Então, se a pessoa que você desconfia, ela apresenta esses sintomas similares, pode ser que ela seja bipolar e precisa de ajuda, precisa de apoio. E digo, não é fácil.
o bipolar, até reconhecer, admitir que ele tem um problema, que ele tem uma doença e que ele precisa de ajuda, ele precisa mudar o comportamento dele para poder melhorar suas relações, inclusive, né, é bem complicado, tá? Então fica aí, Silvana, a minha resposta para a tua questão. Agradeço muito a tua pergunta, uma pergunta de que realmente eu já vinha pensando em falar algo sobre isso, né? Mas você me deu uma direção ali para poder estar fazendo esse conteúdo aqui, explicando, né? Desde quando eu sei que sou bipolar. É, então, assim, eu entendo que estou bipolar há 46 anos, porque eu já quando era uma criança de pequena, minha mãe relata já que quando eu tinha 2, 3 anos de idade, se eu queria alguma coisa e não desse para mim, eu batia a cabeça no chão. Então, assim, veja que desde lá de berço já tinha alguns traços, né? Então é isso, gente. Saúde mental não é brincadeira. Eu hoje aqui, encerrando esse vídeo aqui do 7º dia, estou bem, né? Eu vinha no quadro de mania, hoje estou mais equilibrado, ali, tô tranquilo. Estou tentando me cuidar para não entrar numa fase depressiva, porque eu tenho muito para fazer, tenho muito trabalho para fazer, tenho muita responsabilidade para cumprir e tenho que seguir em frente porque a vida vale a pena ser vivida. Agradeço a todos que estão acompanhando o canal. Peço sempre que puder curta aí, compartilhe se puder, comente, façam perguntas. E eu tô aí, gente. Espero estar aqui mais um dia amanhã no canal aí, trazendo mais conteúdo e dando sequência à minha autoterapia com vocês aqui. Tá bom? Obrigado. Encerro de hoje. Um ótimo domingo para todos aí. E que tenhamos uma semana abençoada.